Clube, São Paulo pode ultrapassar os 300 milhões de reais em vendas ao término desta temporada, isso tudo graças a Juliano Galopo e também a Rodrigo Nestor. O São Paulo faturou, a gente está colocando aqui 274 milhões, mas é claro, né, que tem a parcela que é só destinada ao São Paulo de todo esse montante. Mas o São Paulo vendeu, né, como um todo, 274 milhões de reais, aí também entra, por exemplo, o Cauê, que foi vendido lá para o Mafra de Portugal, entra o Lucas Loss, que foi vendido lá para o Midland, então são todas as vendas contando até jogadores da base que sequer chegaram aos profissionais. E aí agora o São Paulo deve conquistar, né, os 300 milhões ao todo, porque temos o Rodrigo Nestor para que bate a meta lá no Bahia, e aí o São Paulo tem direito a mais 30 milhões de reais referentes à sua venda em definitivo lá para o Bahia, ele que inclusive jogou como titular na partida do último sábado. E também o Juliano Galopo, que o São Paulo faturará 20 milhões aí com a sua venda, ainda está conversando aí com o River Plate por uma questão fiscal, como é que vai ser essa questão, de tipo, ó, o Enzo Dias bateu uma meta aqui, como a gente faz? A gente só abate uma dívida na outra e você paga o restante, já que o Enzo Dias é 12 milhões e o Galopo é 20? Ou por uma questão fiscal, a gente mesmo, né, cada um paga o seu e tá tudo certo, ainda isso será conversado. Mas aí caso não, essas duas vendas serão confirmadas em dezembro, aí o São Paulo vai chegar mais ou menos em 325 milhões de reais por ano, neste ano somente em negociações. É claro, né, que tem o número, quando a gente traz só o número, é um número elevado, com certeza, mas óbvio que a gente tem que também trazer o contexto. Né, foi um alto número, mas em compensação, em contrapartida, um número alto, você liquidando os jogadores das categorias de base que tinham um potencial absurdo. O William Gomes foi por 55 milhões de reais, o William Gomes que já está sendo titular do Porto, fatalmente na próxima janela europeia lá do meio do ano que vem, deve receber uma proposta astronômica, pelo menos o São Paulo manteve 20%, mas mostra que o São Paulo poderia ter potencial para segurar esse atleta, ter um ganho esportivo e faturar um pouco mais. Fora as outras vendas que também são inexplicáveis pelos valores, o Lucas Ferreira, o Ângelo, o Matheus Alves. O São Paulo precisa vender para sair das dívidas? É evidente, é claro, mas não é também liquidando a qualquer custo ali os seus ativos importantes, tanto é que agora o São Paulo tem poucos ativos tão grandes assim como tiveram William Gomes, Lucas Ferreira, Alves, o Ângelo. Então, infelizmente, né, a numeração ela é positiva, pô, 325 milhões, São Paulo vendeu, recorde, bacana, mas daria para ser, quem sabe, até o dobro desse valor, caso você conseguisse ali realmente manejar essa questão aí dos jovens da base, mas aí fica a informação, São Paulo deve passar um pouquinho aí de 300 milhões. O que você acha disso tudo? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários, tá? E a volta de Juan Dineno ao São Paulo, ele deve ser o primeiro centroavante a voltar e a ter espaço no São Paulo. O Crespo, né, na coletiva até mostrou incômodo, né? Ele tem 4 centroavantes, meu irmão, e os 4 com problemas no joelho, 3 mais graves, né? O LCA do Rian Francisco do Caleri, o Caleri que tá retornando e tem uma boa possibilidade, por que não, de ainda nesta temporada jogar e voltar a jogar pelo São Paulo Futebol Clube, está avançando na sua transição física. Tem o Dineno, que está com dores no joelho, e tem o Rian Francisco, que também teve LCA, e o André Silva, hormonizado, André Silva, aproveitou ali que tá parado, fez assim, sua harmonização, falou assim, ok, aqui também é fofoquinho também, fez a harmonização, tá lá, queixão quadrado e tudo, aproveitou também, né, não é de ferro também o nosso querido André Silva não, aproveitou que tá um tempinho ausente, foi fazer outros tipos de procedimento também. E aí o André Silva deve voltar também somente no ano que vem. E agora tem o Dineno. O Dineno, o prazo para retorno é no dia 20, em 20 dias, tá? O que leva a crer, né, no prazo onde ele passou pela artroscopia para retirada ali de um menisco. E aí o tempo o calendário do São Paulo, ele deve voltar para o clássico contra o Corinthians após a data FIFA de novembro. Então o São Paulo joga aí os próximos jogos, tem a data FIFA de novembro que dá uma pausa ali de 15 dias, e aí já volta com o clássico contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. A gente tá nutrindo ali uma certa invencibilidade lá na Neoquímica Arena, ficamos aí um tempinho sem vencer, mas vencemos, tiramos aí esse tabu e agora quem não perde lá somos nós. A gente espera que o Hernan Crespo e com o Dineno, ao menos no banco de reserva, o São Paulo consiga manter aí essa cena de não perder para o rival lá na casa deles. E aí deve ter o Juan Dineno retornando. Então, o Dineno ainda deve jogar nessa temporada.
reta final, né, da passagem do Dineno. Pelo que eu converso ali com algumas pessoas, dificilmente o contrato dele será renovado para a próxima temporada e ele também não baterá as metas estipuladas no contrato. Você acha que nessa reta final aí o Dineno pode ser importante para o São Paulo? Você daria minutagem para ele nesta temporada? Quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Novo reforço nas categorias de base, eu tô falando do meia atacante Antony, não aquele, é outro. É jovem, do Ibrachina, tem apenas 17 anos, meia atacante que tem se destacado. O Ibrachina, inclusive, tem feito um ótimo trabalho de categorias de base, já não é de hoje, só que nesta temporada tem conseguido, né, negociar alguns atletas, porque vários atletas acabaram tendo um destaque muito grande na sua categoria de base. Esse é o caso do Antony, que estava chamando a atenção de diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles o Flamengo. O Flamengo estava de olho na contratação do Antony, mas o São Paulo foi lá e conseguiu fechar a sua contratação. Só para dar os créditos aqui, a informação foi dada primeiro lá pelo Gabriel Sá, e a gente confirma aqui um pouquinho depois, né, tava em jogo e tudo, a gente conseguiu pegar mais alguns detalhes e algumas confirmações. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar, uma hora vai ter que gostar. Ô Miller, essa é a postura de um jogador que faz 100 gols com a camisa do São Paulo? Não, absolutamente, né? Até porque é claro que a nova geração de torcedores do São Paulo gosta dele, né? O jogador do São Paulo tem que entender uma coisa. Ontem, o estádio vazio do Morumbi é reflexo, fruto da desclassificação da Libertadores, do vexame contra a LDU. Isso é fato. Ontem não tinha quase ninguém no estádio do Morumbi contra o Bahia. Então, o torcedor do São Paulo, o São Paulino, tá chateado, tá ressentido por conta da eliminação na Libertadores, assim como eu. Então, o jogador não tem que ficar preocupado com meta. Se tivesse perdido o Bahia ontem, ele teria dado essa entrevista? Lógico que não. Postaram lá no vestiário, etc. Essas coisas que eu não concordo. Independente do resultado, eu acho que o jogador de futebol do time grande, que é importante para o seu time, que é titular, que é ídolo do clube, ele tem que dar entrevista, independente do resultado. Não pode só quando aquela entrevista de conveniência, sabe? Desabafo, de ocasião. Né, jogador? Poxa vida, não, tem um torcedor que não gosta de mim. É claro, ninguém é unanimidade. Jesus não foi unanimidade, um jogador... Rapaziada, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Isso aqui não é cartão vermelho, não? Tem alguma imunidade o Palmeiras pra tomar cartão vermelho? Ou atendeu o Big Fone, ou pegou o anjo da noite? Não é possível, pô. Ah, mas pegou na bola e pegou, quase quebrou a perna do cara, pô. Tirou o cara do jogo. Que isso, gente? E de novo, né, não é algo contra o Palmeiras, é que é só contra o Palmeiras isso. Então a gente tá pontuando algo que é corriqueiro hoje. Se esse lance aqui do Gomes não é expulsão, e por menos expulsar o Rigoni contra o Fortaleza, pelo amor de Deus, cara, é só se quebrar o pé pra o Palmeiras tomar um cartão vermelho, é isso? Ah, não, isso não existe. Tem cria de Cotia aí, destaque com renovação de contrato acertada. Rapaziada, olha aí. O São Paulo anunciou oficialmente a renovação de contrato do atacante Gustavo Miranda, destaque das categorias de base e uma das grandes apostas do São Paulo para os próximos anos. O novo vínculo é válido até o fim de 2027 e vem acompanhado de uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Tá? Tem a multa, então, de 50 milhões de euros com a renovação, né? Tem contrato agora até o fim de 2027. Ele tem apenas 18 anos, o Gustavo Miranda, e ele integra hoje o elenco sub-20 do São Paulo. E é agenciado por um ídolo do São Paulo, que é o Fábio Simplício. O atacante havia renovado o contrato anterior em 2023, né, que ele tinha renovado. Mas o desempenho promissor, especialmente aí no Sub-17, né, no ano passado, 2024, que ele foi muito bem, foi isso que motivou o São Paulo a antecipar uma nova valorização. Ele também fez parte do elenco campeão da Copinha, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro deste ano, marcando até um gol antes de sofrer uma lesão no pubis. Aí ele se machucou, né, cara, na Copinha. Então, recuperar desde maio, o Gustavo voltou a atuar em partidas do Brasileirão e do Paulistão Sub-20, somando 8 aparições e 2 gols recentes.
Internamente, a diretoria elogia a capacidade de finalização e estilo agressivo do atacante, visto como um dos nomes com potencial para subir para o profissional em 2026, tá? Então tá aí, o São Paulo renovou com ele, né? Tava na copinha, fez gol, se machucou, voltou, né, de lesão. E ele, né, é importante a gente falar sobre isso porque ele é um dos nomes aí que pode subir para o profissional do São Paulo em 2026, né? A gente pode estar vendo o Gustavo, como é que é o sobrenome dele? Gustavo Miranda, porque tem o Gustavo Miranda, que é esse, né, que a gente tá falando, e tem o Gustavo Santana, que é o que teve a polêmica lá do Cabral. Então, às vezes a gente confunde, mas esse é o Gustavo Miranda, né? Gustavo Santana é o outro, né, que o São Paulo comprou aí recentemente, né? Então tá aí, né? Jogador. Eu vejo de vez em quando alguns jogos sub-20 de São Paulo, né? Assim, quando eu tenho tempo, né? Mas não me lembro de cabeça de ter visto ele jogar, né? Posso ter visto assim por cima, né? Não ter prestado muita atenção, mas não me recordo muito bem dele, não. Né? Até porque, repetindo, ele se machucou na copinha, né? Tá machucado, voltou só em maio. E tem vocês vão abordar um pouco para vocês sobre bastidor do clima do jogo do São Paulo, né? Desde sexta-feira de manhã, tá? Só para passar isso para vocês. Desde que o Palmeiras tomou aquela surra da LDU, o próprio Crespo usou isso a favor e aproveitou para falar para eles, falou, olha, a gente sentiu o impacto de não passar da LDU, mas olha como foi. O Palmeiras foi totalmente dominado pela LDU, o São Paulo abriu o placar contra o Palmeiras 2-0 no Morumbi e poderia ter feito 3-0 se a arbitragem tivesse sido correta, coerente. E no final das contas, o que mostrou para o grupo, no final das contas, que estava abalado, que era um grupo que estava sentindo, que era um grupo que estava sofrendo contas, o Crespo também abordou esse assunto, falou, olha, a gente pegou o Palmeiras, que hoje está aí brigando pela liderança, é a líder do Campeonato Brasileiro, dominamos ele dentro de casa, aconteceu tudo que aconteceu, e contra a líder, que a gente sentiu que era mais fraca, era batata, era pule de 10, como era barbada, que todo mundo acabou falando que a gente tinha que ter ganho. Olha aí o que aconteceu contra o Palmeiras. Óbvio que no fundo, não faz diferença nenhuma. Mas lá dentro, no emocional, no ego, na vaidade do jogador, os caras falam assim, porra, não é bem assim. Realmente não é tão simples jogar contra os caras. A gente está falando de uma semifinal de Libertadores no placar de 3-0, é significativo, como foi, por exemplo, quando jogaram em 2008 contra o Fluminense e acabaram ganhando. E eu já elenco para vocês de cara este fator específico, que realmente tem um peso significativo, é um dos aspectos que realmente foi um dos comentários, e foi. Não é que isso serve de propulsão para os caras jogarem mais bola, mas isso obviamente pesa no emocional dos caras, falar, peraí, a LDU, que tá todo mundo achando que era molezinha, que era mamão com açúcar e que ia ser tranquilão, não foi bem assim. E outra coisa, o Palmeiras, que está aí como líder do Campeonato Brasileiro, foi nada dentro do Morumbi, e a gente sabe o que acabou acontecendo depois, a arbitragem acabou levando o jogo no final das contas. E aí perguntei para todo mundo, já tinha falado com vocês durante a semana, muita gente hoje está atribuindo a questão dos jogadores voltarem a jogar por conta dos salários terem sido pagos, de ter valores entrados na conta dos jogadores. Mas eu digo para vocês o seguinte, os jogadores em si, desde o início, eles em nenhum momento se posicionaram dizendo que era isso. Até porque, eu lembro vocês que desde 2019 os caras recebem com 2 meses de salário atrasado, 1 mês atrasado. Então, realmente, assim, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com salário atrasado no final das contas. Então, não vejo muito como uma realidade isso, e vi pessoas como, por exemplo, Arnaldo Ribeiro, Tirone, também comentando a mesma coisa. Ah, mas aqui você é próximo da diretoria. Tá tudo bem, mas caras críticos da diretoria também falam a mesma coisa, alegam a mesma coisa. Então, só para dar essa referência para vocês sobre esse assunto. André Carvalho, daqui a 3 ou 4 jogos vai voltar a mesma coisa, porque a diretoria não paga salário em dia. André, a diretoria faz lembrando, tá? Eu acho que salário é sagrado. Nunca pode atrasar nada. Mas eu não acredito de verdade, por todo mundo que eu converso dentro do clube, e não é só dirigente, que a questão do São Paulo estava passando um pouco distante da questão do pagamento do salário. Até porque, repito, o São Paulo chegou a ser campeão com salários atrasados, e no final das contas os caras sempre fazem isso, 1, 2 meses, ficam alternando para poder fazer essa movimentação. Não é por conta do salário, tá? Para mim, na minha opinião, não é por causa do salário, até por opinião com base nas informações, nas apurações que eu faço. Falando em moeda de troca ou saídas, etc., inevitável falar do Luciano.
Não dá para falar de Luciano agora. Por quê? Porque o Luciano é importante para o time que tem hoje. A gente não tem centroavante. E no final das contas, o Luciano é um dos caras mais ativos em número de gols. Bateu 14, agora é artilheiro do time junto com o André Silva. Deve ultrapassar o André Silva até esse final de ano. Não joga contra o Vasco, né? Mas muito provavelmente o Luciano vai terminar como artilheiro mais um ano. Então ele chegou a 100 gols, deu assistência ontem, e a gente sabe, quando o Luciano vai bem, a tendência é que o São Paulo também consiga conseguir resultados mais significativos no fim das contas. E o Luciano fez uma mensagem muito forte ontem, não de desabafo, porque o torcedor reclama, estava cobrando dele, até porque a gente sabe que o Luciano deixou a desejar, e muito, nesses últimos jogos, principalmente nos jogos da LDU. Mas por conta do que ele falou, que é o que a gente sempre bate na tecla. As ameaças à família, as ofensas à família, mandando mensagem em Instagram de filha, de esposa. Ou seja, você doente, psicopata, vagabundo, porque isso é bandido, que apelida jogador, que incita torcedor, psicopata, doente, o cara tem que ser doente, a ficar incitando o jogador com ódio, tripudiando, fazendo as coisas, e tem influência, vagabundo que faz isso, vagabundo, que é irresponsável que faz, ele alimenta esse tipo de canalha, que é covarde, que vai na rede social, que faz essas coisas. Eu, no âmbito das coisas, já sofro um pouco disso. Você imagina um jogador como o Luciano com a repercussão que tem. Então, assim, ninguém merece que tenha família ameaçada, ofendida, xingado. O jogador também não merece. E o cara ainda foi correto. Falou, quer me xingar, xinga. Mas eu não quero que xingue a minha família e que persiga. Então tá na hora de parar com essa merda. Tá na hora de ficar ofendendo o jogador. Tá na hora de ficar parando com essas coisas todas. Ah, mas ele ganha bem pra fazer isso. Isso não te dá o direito de xingar. Se você é recalcado porque o cara ganha bem e você não suporta isso, sinto muito. Você pode criticar o jogador por um jogo ruim. Foi ruim, tá displicente, foi incompetente, você não é bom, você se acha acima da média. Isso é uma coisa. Quando começa a xingar no coisa do âmbito familiar. Eita porra, caiu aqui da minha perna. Tô aqui improvisado no carro, o cara tá da perna aqui o negócio. Deixa eu ajeitar de novo o computador. E começa a entrar nesse âmbito de ofensas pessoais, particulares, que envolvam filho, família, principalmente criança, cara, na boa, é falência moral da sociedade total. E esse tipo de gente que alimenta, e pior, tem gente que influencer, que alimenta esse tipo de psicopata, esse tipo de doente, que acha que porque tá no teclado pode falar o que quiser para os outros. Desculpa, você tá completamente fora da realidade. Ah, Zanqueta, você também não tá xingando aqui? Tô xingando esse canalha que é covarde, que vai lá atrás de criança, atrás de mulher, atrás da mãe do cara. Pelo amor de Deus, gente. Já falei com vocês, o Igor Gomes já foi embora porque não quis renovar. Ah, mas o Igor Gomes, não sei o quê. O cara, porque ele não tava jogando. Tá bom, o cara não tá jogando, a família dele tem que ser ameaçada. O Nestor já contou sobre isso, sabe? Outros jogadores já abordaram sobre isso, e é aquilo que a gente fala. Uma coisa é você ser torcedor e você se emputecer na hora do jogo, você tá ali, naquele seu momento, você extravasou, saiu do estádio, acabou. Você não vai na rede social do cara ameaçar a família das pessoas. Não existe isso. Família é sagrada, gente. Família é sagrada. E neste canal, a gente vai combater, sim, influencer, safado, esses caras que ficam ganhando dinheiro, ofendendo as pessoas e alimentando ódio. Esse tipo de ódio não é... Esse tipo de coisa tem que ser denunciada. E o cara depois se passa como uma das facilidades. Não, mas é que eu amo muito o São Paulo. Se ama o São Paulo e é um canalha, bandido, isso não justifica, irmão. Você amar alguma coisa, uma pessoa, não justifica você cometer atitudes atrozes. Então eu me solidarizo com o Luciano, que tem filhas, crianças, pequenas, meninas, seriam ofendidas, chamando a esposa do cara, ofendendo a esposa. Imagina o que ele falou. Como fica a nossa cabeça? Ele falou, a torcida me xingar não me impacta, mas a torcida aí na rede social das minhas filhas, da minha esposa, da minha mãe, sim, me impacta. Então, se está impactando o jogador e está impactando o desempenho dele em campo, você está prejudicando o São Paulo. Se você está prejudicando o São Paulo, você está arranjando uma briga comigo, que aí, meu amigo, aí você não está sendo torcedor. Aí você está sendo um canalha, covarde, vagabundo, que está na internet fazendo dinheiro através de ofensa para jogador e tá prejudicando o clube no final. De salário, de direito, não é que é salário, vai, vamos falar, direito de imagem é salário também, vai, é o ordenado do cara. Sim, lá, é o salário. Né? Então, além de ter tudo isso, você tem promessas não cumpridas, premiações, né, e que ficam em atraso. E aí teve outro lance dessa semana, cara, que isso aí eu acho que pega muito mal, que foi um caso de ingerência. O Casares, ele bota o Márcio Carlomagno, que é o homem de confiança dele, no CT,
pra trabalhar Mandou no mal. CT, né? E meio que passa por cima do Belmonte. Não acho que o Belmonte também tenha sido um primor de exemplo de trabalho, mas assim, o diretor de futebol é ele. Quem lida com o elenco é o Belmonte. É um desrespeito com o profissional. É desrespeito com ele e com o elenco. Porque Sim. você tá tirando um cara que é o teu ponto de contato comigo e eu tô botando um outro cara que é meu parça, entendeu? Sim. Isso pega muito mal também, né, Rai? Pô. Pega, tá errado, né? E acho que claramente parece ser uma estrada aí sendo pavimentada para que o Carlo Magno seja o próximo presidente, mas o candidato da situação ou o candidato do Casares na eleição que acontece no final do ano que vem, né? Então, eu acho que esse alçar desse nome na órbita e no dia a dia do São Paulo tem muito a ver com esse aspecto. Coloco ele lá e as pessoas vão começar a conhecer, vão começar a saber quem é, porque o grande público não faz a menor ideia de quem é esse rapaz. Nós conhecemos porque a gente trabalha com isso, busca informações dos E vem bastidores. conhecendo mais recentemente, porque também era uma figura... É uma figura que habita aí no São Paulo há muito tempo. Saiu até uma matéria aí, acho que hoje, no Globo Esporte, que falava um pouco com o perfil dele, acho que era algo nessa linha. Tinha uma foto dele lá com o Leco, na época que o Leco era presidente. Então, é coisa já de bastante tempo, né? 21 anos de carreira no São Paulo. No São Paulo. Está na órbita do clube, né? Então, pra mim, a situação em relação a esse fato é essa. É você colocar em cena ali um cara que logo em diante, né? Daqui a pouco ali na frente vai concorrer à eleição como seu candidato. E talvez o Casares continue na gestão de alguma forma dele também, não como presidente, é claro, o presidente será outro, mas ajudando de algum jeito, né? Então me parece por esse motivo, né? Não tem nenhuma outra explicação técnica ou qualquer coisa do gênero. Nesse momento, você trazer um outro cara que durante 5 anos da gestão nunca esteve no dia a dia do futebol, né? Ele trabalhava no estádio, se não me falha a memória, ficava ali no estádio, né? No estádio. Então, em nenhum momento ele teve... ele participou ali do dia a dia, pelo menos do que se tem de informação. Participou do dia a dia do clube, esteve ali no CT, nos jogos, enfim. Eu, por exemplo, nunca vi a figura dele na minha vida e estou em quase todos os jogos do São Paulo, na zona mista, coletivas, enfim, nunca vi ele por lá. Então, me parece que é essa a situação, né? Você traz uma outra pessoa pra cena para que ele possa participar e logo ali adiante ele vai ser lançado como candidato da situação. Belo ditado britânico do Victor Hugo lá. They are all flour from the same sack. Todos são farinhas do mesmo saco. Isso é verdade. Grande provérbio britânico. Cara, é impressionante, né? A gente fica aqui no dia a dia aqui do Arquibancada, né? A gente fica aí fazendo os conteúdos, a gente agenda live e tal, a gente tenta trazer outros assuntos. Porque é aquilo, né, mano? Eu entendo quando o torcedor fala assim, mano, eu não quero saber do São Paulo por um bom tempo pra minha sanidade mental. Porque é só notícia ruim, aí eu vou ter um desestresse lá, vou ver meu time jogar, meu time toma taca, os caras não jogam nada, falha bizonha. Aí o futebol que era pra ser engraçado, divertido pra mim, vira um negócio que acaba com a minha semana. Cara, é complicado. A gente até fala pra vocês que estão assistindo a gente aqui, né? Assiste por conta da gente aqui, se vocês gostam da gente aqui, porque tá todo mundo na mesma barca, né, cara? As nossas alegrias estão sendo os outros times, né? A gente tira sarro ontem porque o Palmeiras perdeu, ou quando o Corinthians é eliminado. Que é o que resta, né, cara? A gente tá produzindo um conteúdo aí que vai sair nos próximos dias, mostrando como que em 20 anos o São Paulo chegou nisso. Como que em 20 anos a gente saiu... Eu tava lembrando, cara, eu tava revendo uns vídeos, assim, lendo placar, revistas e tal. Cara, 20 anos atrás, a gente tava no topo do mundo. A gente tava no topo do mundo. O São Paulo era o exemplo pra todos os clubes do Brasil do que se fazer. Vanguarda, bababá. Porra, a gente contratava jogador que ninguém olhava. A gente conseguia achar as brechas de contratos de lei e trazer o jogador de forma legal, né? Dentro de campo, tinha até o Cacete Planeta zoando lá que o São Paulo ia ser obrigado a jogar sem goleiro porque ganhava todo ano e tal. E mesmo antes disso, né? Quando você lembra da era pós-Tele, que o São Paulo também passou um perrengue depois do Tele, não chegou a essa merda tão grande que é hoje. Porque eu lembro, quando o Tele ficou doente e se aposentou e saiu e tal,
o São Paulo gastou uma grana para reformar o Morumbi, porque tava tudo caindo também, tava tudo complicado lá, o estádio. O São Paulo vendeu muita gente, mas saía da base lá um Dodô, saía um Denilson, né? Depois o São Paulo montou time com França, voltou o Raí, o São Paulo ainda ganhou um Paulista em 2000, Rio-São Paulo 2001 com Kaká, sabe? Então tinha alguma coisa ali para ainda o São Paulino comemorar algo, né? Depois de 2005 a 2008, a gente ganha uma Sul-Americana em 2012 e a gente passa, cara, quase 10 anos só, assim, parece que pagando os pecados dos outros, né? O São Paulo tá de saco cheio, ninguém aguenta mais, sabe? É muita notícia ruim, é coisa ruim, sem perspectivas futuras, né? A gente fala, às vezes, mas porra, imagina o torcedor do Botafogo, do Vasco na crise e tal. Mas esse é o problema, eu pelo menos fui mal acostumado, né? Era São Paulo, ano sim, ano não, São Paulo campeão. E agora a gente vê, assim, uma falência moral, né? Do São Paulo em todos os níveis, isso é muito zoado, né? E é difícil. Tava falando com um amigo meu, Raí, que tava difícil até pra ele fazer o filho dele ser São Paulino. Eu imagino, deve ser um desafio e tanto hoje em dia. Porra, é muito complicado, cara. Um desafio. Tem que trabalhar bastante, levar no estádio. Difícil. É difícil, mostrar vídeo natural. As crianças ali, o cara tem um amiguinho, a criança, né, tem um amiguinho na escola que torce para outro time que ganha. O time do amiguinho do cara só ganha, campeão, ganha. E o seu só perde. É difícil, né? Você conseguir fazer com que ele tenha esse sentimento, esse entendimento. É complicado. Eu imagino que para quem é pai aí, seja um desafio bem difícil de obter êxito, né? Conseguir fazer uma criança hoje São Paulino. É muito difícil mesmo.